Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E hoje, eu e José Maria Trindade recebemos a senadora Tereza Cristina. Ela é do Progressistas de Mato Grosso do Sul e líder do partido no Senado Federal. Senadora, é um prazer receber a senhora aqui, especialmente aí nessa confluência aí do Senado voltando, né, a funcionar depois do recesso. Muito boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Denise. O prazer é meu de poder estar aqui com você, falando aí para os seus telespectadores. É isso, né, José Maria Trindade? Finalmente o Congresso voltou, temos aí vários assuntos em pauta por lá. Muito boa noite. É um momento de bastidores. Boa noite, Denise. Boa noite, senadora. Boa noite, Zé Maria. Olha, a política ela tem esses momentos. Agora é de formação de base, né? Foi a semana da definição de quem será candidato em cada município. A formação ali dos candidatos, vereadores, candidatos a prefeito, né? Eu entendo, não é necessário, que todo partido deveria lançar o seu candidato. Partido tem que lançar candidato para ter, evidentemente, filiado. Acabou aquela história de coligação para vereadores, mas para prefeito continua. Então, um partido não é obrigado, pode se coligar lançando uma chapa conjunta, mas os vereadores andam comum. E é preciso prestar atenção na política. Você sabe que política muda a sua vida. A casa que você mora, a escola do seu filho, e é disso que vamos falar hoje aqui no Frente a Frente. A senadora Tereza Cristina é muito querida na política. Grande articuladora, foi deputada estadual, 2 mandatos, senadora da República e foi ministra da Agricultura. E até hoje é um nome muito cotado, muito consultado aqui quando o assunto é agronegócio e mesmo a livre iniciativa. Senadora, esta ideia de levar o agronegócio a uma posição de mercado, não só aqui no Brasil, mas também mundial, e acabar com aquela história de que a agricultura se baseava fundamentalmente em subsídios, em ajuda pública. Essa ideia foi boa, tirou o agronegócio daquele lado nebuloso, diria? Boa noite, Zé Maria. Um prazer estar aqui falando com vocês e dizer que sim. O agronegócio é o que é hoje e é uma potência. O Brasil hoje senta à mesa dos grandes, nas conversas, nas mesas sobre segurança alimentar. Porque o Brasil produz como gente grande, produz de maneira sustentável e ele passou a ser o que é quando os subsídios acabaram, quando ele teve que entrar na competição mundial, nessa competitividade fortíssima com os Estados Unidos, com China, com a União Europeia, enfim, com outros países, a Ucrânia, que era um grande produtor, e o Brasil sentou nessa mesa e é um grande player. Mas só aconteceu isso quando ele ficou independente, né? Então, usou tecnologia, mudou a sua base, né? E fez uma agricultura tropical, diferente do que o resto do mundo faz. Então, quando ele se tecnificou, ele conseguiu realmente ser competitivo. E hoje a gente vê o que é o agro, não só internamente, mas também lá fora, o respeito que os países têm com a gente. E tem respeito, mas tem também uma competição, né? Tem A medo. gente viu agora, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, inclusive a agricultura brasileira, vem de áreas de desmatamento, não vamos mais comprar produtos do Brasil. Essa imagem, ela prevalece ainda? E o que mudou ali na sua área, no Ministério e também na gestão da agricultura, do governo do presidente Jair Bolsonaro, onde a senhora era ministra, para esse governo atual do presidente Lula? Bom, mudou o Ministério. O Ministério era um ministério bem mais robusto, porque o presidente Bolsonaro ele quis um ministério onde abrigasse toda a agricultura, pequeno, médio e grande produtor, estavam todos dentro deste ministério. Inclusive o Ministério do Desenvolvimento Agrário não existia, da pesca, era lá. Estavam todos no Ministério da Agricultura. Agora foi desmembrado em 3 ministérios. 4 até, porque teve um pedaço, quer dizer, a parte do meio ambiente ligada à produção, que é o CAR, também ficava no Ministério da Agricultura e hoje voltou, está no Ministério de Gestão, da ministra Esther.
assim, o Ministério, ele é formulador, ele é um ministério meio, ele não é um ministério fim. Ele é formulador de políticas, continua, né? Ele tem que fazer abertura de mercados, continuam fazendo. Então, eu acho que mudou a maneira de pensar. O que é que nós, produtores rurais, e eu, como ex-ministra, recebo queixas? É da segurança jurídica, da parte que diz respeito à invasão de terra, MST dentro do governo, né, como se fosse um ente oficial dando as cartas, participando, né? E essa questão, o Plano Safra foi bom, o Plano Safra, agora nós temos que ver se ele realmente vai chegar na ponta, né? Todo governo, não interessa se é de direita, de esquerda, que se preze hoje, precisa do agronegócio. O agronegócio hoje no Brasil, ele ficou tão forte que não interessa a ideologia. O Ministério da Agricultura, que é quem cuida desse agro pujante, que gera emprego, gera renda, gera divisas para o país, né? Esse agro, qualquer governo precisa dele hoje. 30% da economia, né? Exatamente. Muito. 50% das nossas exportações. Senadora, eu vejo o governo atual muito assim, antigo, nessa avaliação que nós estamos fazendo aqui. Para a cabeça de parte do governo, o trabalhador ainda é aquele que usa capacete, macacão e que vai lá e bate o ponto. Não é? As coisas mudaram. A indústria automobilística, por exemplo, hoje está perdida, não emprega mais como antigamente, né? Muito automatizada, não representa muito na economia, algo próximo de 4%. O agronegócio, 30%. E o governo continua subsidiando uma indústria que polui, que não é mais tão importante, que não dá emprego, e colocando infraestrutura, estradas, túneis, um túnel caríssimo em São Paulo, e abandonando o que é forte ao agronegócio. Não era o momento do governo entender que dar força à força, como diz uma frase de gestão, não era a hora de investir, não em subsídios, mas estrutura para o agro, como estradas, infraestrutura, energia. Vou te dar um exemplo muito claro do que acontece no mundo. O que aconteceu com a agricultura europeia, que era o carro-chefe há anos atrás da agricultura mundial? Ela ficou para trás, porque ela recebeu tanto subsídio que hoje, ela se acomodou e ela não foi buscar essa competitividade que o Brasil teve, que os produtores brasileiros tiveram que fazer. Então, se você olhar lá os dados da OCDE, a agricultura brasileira é subsidiada em 2,8%, se não me engano. Não chega a 3%, enquanto a europeia é 15%. Então, olha a diferença. Lá, cada vaca recebe X euros por ano para você manter ela no pasto. Aqui não, se o produtor não se reinventar, não for competitivo, não fizer conta e ver se o negócio dele é rentável, ele acaba sendo excluído desse negócio. É uma desvantagem que prepara, né? É uma desvantagem que prepara. E eu acho, na minha modesta opinião, que o que aconteceu com a indústria é que ela quis sempre ter essa reserva de mercado, essa proteção, e ela não foi buscar o seu lugar ao sol. E hoje a gente vê a nossa indústria, infelizmente, com grande dificuldade. Mas a gente vê a agroindústria crescendo cada vez né? mais. Sim, mas a pergunta é sobre a infraestrutura. Não merecia mais estradas, energia? Esse né? é o nosso gargalo. Subsídio, Não, isso é o que o país precisa. O país precisa estar preparado, não só para a agricultura, né, mas para a indústria, enfim. O que é que está acontecendo hoje? Apesar dos pesares, porque nós não temos... Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, fui fazer uma visita técnica. Os americanos, eles são impressionados com a nossa capacidade e eficiência na agricultura e na pecuária. Por quê? Porque lá eles têm, primeiro, o posicionamento do rio, que eles têm uma grande veia, uma grande artéria, né, de escoamento, que é o rio Mississippi, né, todo cheio de barragens, enfim, se levanta, diminui, todo tecnificado, as eclusas, para fazer com que esse produto, principalmente os grãos, desçam. E é muito mais barato, é o transporte mais barato que existe. E a posição do rio favorece os estados produtores que estão ali ao seu redor. Aqui nós não temos, nós produzimos longe da costa. Nós estamos lá no Mato Grosso. Aqui no Centro-Oeste, aqui na área centro não tem. Então, nós não temos mar. A gente tem que tirar essa produção do centro
e trazer para a costa. E nós não temos trem, nós não temos estradas que são duplicadas, estradas expressas, essas vias expressas nós não temos. Nós temos tanta dificuldade, nós falta hidrovia e assim mesmo nós somos competitivos. Por quê? Porque o produtor ele teve que se superar. Sim. E também tem a questão do clima, né? Que nós não temos um inverno tão Sim. rigoroso quanto tem nos Estados Unidos, mas isso também está mudando, né? Porque a gente passou agora por secas, tivemos as inundações no Rio Grande do Sul. O agro está preparado para essas mudanças climáticas, para esses extremos que a gente está vivendo no meio ambiente? Ele começou a ver que ele tem que se preparar. Já tem muita gente estudando, vendo aí o que é que vai acontecer, quais serão os estados que terão, vamos dizer, essa mudança mais acentuada. Infelizmente, a gente tem visto aí, não sei se esses estudos vão se concretizar, mas que o Centro-Oeste vai ter problema, né? O meu estado é um dos que serão grandemente afetados por alguns estudos que eu vi. Mas estamos preparando sim. Eu fui aos Estados Unidos agora, que eu mencionei essa viagem, para ver o quê? Sementes de milho e soja geneticamente modificados através de edição gênica para que eles possam suportar mais seca. Né? Mas já deu um problema, né, aqui, porque tem uma área aí, um segmento que não aceita as sementes transgênicas, né? Como é que está isso hoje aqui no Brasil? Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo porque... Isso não é um debate superado, não? Ele deveria ser, porque 92%, 93% da nossa soja já é geneticamente modificada. O milho é 99%. Mas querem que aqueles pequenos produtores que já têm dificuldade de sobrevivência, de ter renda, que eles entrem nessa ideologia. Os índios não podem produzir. São poucos que produzem, mas os que produzem lá no Mato Grosso, nos Parecis, não podem usar sementes transgênicas porque o Estado brasileiro os proíbe. É interessante que o agronegócio ele cresceu e está tão independente, como diz a senadora, e essa independência foi conquistada ali a duras penas, né? Que já ficou livre de financiamento do governo, já pega dinheiro nas trades internacionais, né? Os grandes produtores. Ainda precisamos. E deve ficar livre da Embrapa, porque está criando as próprias sementes, as próprias matrizes. A tendência é essa, de uma independência ainda maior. Sim. Hoje, vamos dizer, o agro... Hoje nós temos aí o pequeno, que, na minha opinião, é o que o governo devia estar olhando. Pequeno e médio, né? Pequeno e médio. Mas mais os pequenos. Porque o cara pode ser um pequeno produtor ou proprietário. Ele pode ter pouca terra. Mas se ele tem uma atividade econômica forte, por exemplo, produzir em estufa, fazer cogumelo, produtos de alto valor agregado, e tem muitas coisas em horticultura, fruticultura, mas ainda existe uma ideologia, e nós tivemos isso sim, um retrocesso agora, de achar que esse pequeno produtor tem que produzir com semente tradicional, com técnicas antiquadas, e aí ele não vai ter renda. O mundo hoje é muito competitivo. Se ele não tiver tecnologia, não tiver crédito e não tiver assistência técnica, ele não vai para frente. Infelizmente, vai ficar na pobreza. A senhora estava falando da sua viagem aos Estados Unidos, que foi uma visita técnica, que a senhora foi justamente ver essas sementes transgênicas. Agora, como é que vai se preparar para isso? É possível trazer essas sementes para o Brasil? Em relação ao seguro agrícola também, que é outro ponto que houve cortes no governo, né, no governo atual, teve cortes no seguro agrícola. Eu queria saber como é que a senhora vai trabalhar isso aí lá no Congresso, inclusive. Bom, as empresas que a gente foi visitar são todas empresas que estão no Brasil e apostam hoje muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos, porque a agricultura brasileira, a agricultura americana, ela já chegou num patamar que a expansão é quase impossível. Eles chegaram no auge do aproveitamento das suas terras, enfim, tem muito pouco a crescer. E no Brasil não, nós temos ainda muito para crescer. Então, elas todas trabalham aqui no Brasil, estão aqui do lado, aqui no entorno do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, enfim, fazendo isso que nós fomos ver lá, a tecnologia pura, mas eles fazem lá e trazem ela para cá para testar e aplicar. Então, o Brasil, em termos de tecnologia, ele vai continuar e essas empresas querem
o nosso potencial de crescimento. É por isso que apostam no Brasil. Então, seguro rural. Esse é o segundo ponto muito ruim, que nós não avançamos. No governo passado, nós chegamos a 1 bilhão. Eu, quando saí, gostaria de ter chegado a 2 bilhões, mas é sempre o embate com o Ministério da Fazenda, que não consegue entender que o seguro, além de melhorar a vida, a tranquilidade do produtor, baixar os juros, o governo tem que interferir menos se você tem um acidente climático, claro. Enfim, porque então o produtor aciona o seguro e não tem que ir para cima do governo pedir para prorrogar. Mas é um negócio impressionante que ninguém consegue colocar isso na cabeça. E, infelizmente, agora, neste plano safra, que dizem que foi o maior da história, mas sempre o plano safra pode ser o maior da história, mas ele está sempre atrasado em relação ao tamanho da agricultura brasileira, o que ela necessita. Sempre vai andar a reboque do que a atividade vem fazendo. E o seguro, infelizmente, ele é pífio. Esse ano nós temos em torno de 900 milhões, né? Nós deveríamos ter 2 bilhões, 3 bilhões, porque nós corremos um grande risco das empresas, as resseguradoras e as seguradoras, acabando deixando o país. Por quê? Porque não conseguem ter lucro e ninguém trabalha tendo prejuízo. O Plano Safra desse ano foi de quase meio trilhão de reais. Mas é preciso tirar a burocracia, facilitar, né, da segurança, para que todos... exatamente. Os juros estão um pouco acima do tradicional. Preciso dar acesso. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta aqui no Frente a Frente da Rede Vida, nos estúdios do Planalto Central do país. Salve, muito bem, é um prazer tê-lo aqui acompanhando o Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país. Nós falamos de política, naturalmente, a política é que mexe com as nossas vidas. Hoje a senadora Tereza Cristina, experiente na política, com 2 mandatos de deputada federal, foi presidente da poderosa FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, ministra da Agricultura, ou seja, tem uma experiência muito grande em negociação, né, senadora? Senadora, eu percebi que a senhora tem um projeto que está para ser votado no Senado que moderniza essa área da seguritização da safra, né, do seguro rural. O seguro ficou velho para o novo momento da agricultura? Ficou. Na verdade, o que nós precisamos fazer é fazer o seguro rural, primeiro ele chegar a todos, porque hoje ele chega a um contingente pequeno de produtores. É caro? É caro, não é barato. E se a gente conseguir expandir essa base, ele tende a baratear. Depois nós temos que discutir também um fundo de catástrofe. Por quê? Você tem que dar uma segurança para quem paga o seguro, para as seguradoras. Aí já é o resseguro. É o resseguro. Então, nós temos que fazer esse fundo, ele é fundamental para que a gente consiga aumentar essa base também com segurança, que as empresas queiram colocar dinheiro no Brasil. São poucas no mundo. Nos Estados Unidos, são, se não me engano, 14. E quantas tem no Brasil operando hoje, aqui? 6. A gente precisa aumentar. Não são muitas, mas elas aportam aí um valor enorme. Os carros é uma coisa normal. Todo mundo compra um carro e faz um seguro, a grande maioria das pessoas. Então, você consegue ter um seguro mais barato. Então, nós estamos falando em seguro de renda, nós estamos falando em... A senhora quer dizer assim, quanto mais aumenta o número de clientes para o seguro, ele fica mais barato, porque dilui. Essa a ideia, né? Dilui o risco. Né? Essa é a ideia. No Brasil, nós não temos cultura de seguro. Não temos. Esse é o grande problema. Nós vamos ter que fazer essa cultura, chegar ao agricultor, mas sempre a gente, na dor, a gente às vezes consegue avançar algumas Com coisas. essa questão do Rio Grande do Sul, a senhora tem algum dado? Se aumentou o número, a procura de agricultores atrás de um seguro? O seu projeto vai tratar também dessa coisa de captar, de chamar a atenção, facilitar esse acesso aos agricultores? Sim. O projeto ele é para isso. O Rio Grande do Sul é o exemplo. O Rio Grande do Sul fazia pouco seguro, depois ele foi aumentando. E hoje, né, porque hoje nós temos o Proagro, que é obrigatório. Quem toma recursos pelo Proagro, que é um valor pequeno de custeio, mas é um valor que atende o pequeno produtor, ele é obrigatório. Ele não é voluntário, né? Ele é obrigatório. Então, esse pessoal já toma. E eles começaram a ver que
quão importante é ter o seguro. Porque o Rio Grande do Sul ele veio de 3 secas e agora é essa catástrofe que inimaginável, né? Sim. Então, o Paraná, que também não tinha muito problema, começou a fazer seguro há 3 anos atrás, foi aumentando. Quem não fazia seguro? O Mato Grosso, Goiás. Por quê? Porque nós tínhamos um clima muito definido aqui. Época de chuva, época de chuva, época de seca, época de seca. Mas agora, com essas mudanças, as pessoas estão entendendo. Então, se mais gente entrar, mais barato vai ficar. E os juros devem cair. Porque à medida que você tem um seguro, o banco tem segurança de que ele vai receber. Então, ele vai, os juros, a tendência dos juros é ficar mais barato. Mas hoje o Banco Central já está falando que não vai, né, no caso da economia, não vai hesitar, se precisar, aumentar os juros. Como é que a senhora avalia essa posição em relação? Porque isso afeta também a agricultura, né? Pois é, essa é uma equação muito difícil, porque qual a função do Banco Central, né? Ele precisa garantir que não tenhamos inflação de volta. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. A pandemia, a gente esquece muito rapidamente as coisas, mas a pandemia trouxe uma condição para a economia mundial muito complicada. E nós ainda não saímos totalmente das coisas, das causas, das consequências, aliás, do que a pandemia deixou para a economia. A China mesmo. A China só saiu da pandemia 1 ano atrás. O mundo já tinha saído, ela saiu em fevereiro do ano passado. Então, a gente tem que enxergar hoje a economia global e aí os juros no Brasil, se precisarem subir para conter a inflação, é péssimo para o investimento. Esse juro alto atrapalha, senador? Atrapalha muito. E é por isso que aqui no Brasil a gente precisa do Plano Safra. Senão a gente não precisaria. A senhora acha que o ministro Alckmin tem razão quando ele reclama de que não há necessidade, estão exagerando? Não, não é que não há necessidade. Aí é muito difícil fazer esse equilíbrio. Por quê? Se o governo tem credibilidade, né, ele baixa os juros. Os juros do Banco Central são os de longo prazo, não são os de curto prazo. Né? Então, essa reclamação ela procede em parte porque realmente os juros impactam negativamente no desenvolvimento, na economia. É um dos maiores do mundo, né? É um dos maiores do mundo, mas nós precisamos ter Só credibilidade e o governo tem que parar de gastar. Porque se o governo gastar menos, não vai emitir menos títulos e aí nós vamos ter uma inflação menor. Então, não é um problema os juros altos, nós temos que ver por que desses juros terem que estar altos. O ideal era a gente ter juros baixos. O juro é consequência, né, das ações equivocadas aí do governo. Exato, de políticas equivocadas, de falta de credibilidade, o mercado não confiar. É uma série de variáveis que acabam impactando no tamanho aí dos juros. Há uma avaliação na área do agronegócio de que esse não foi um ano bom, não está sendo um ano bom, não, né? Tem dificuldades, preço, inclusive mudança climática. Nós tivemos aí quebras de safra por conta das mudanças de seca e inundação, e nós tivemos também juros altos, e nós tivemos também os preços das commodities que caíram muito em relação ao que foi o ano retrasado. Mas o valor do dólar subindo... Só melhora um pouquinho, porque caiu muito. Então, hoje, nós vendemos... Isso é bom para o exportador, né? É bom, é bom para o exportador o juro alto, né? Não só o juro, mas o dólar alto, né? O dólar, desculpe, os juros não, desculpe, o dólar alto. É que a gente fala agronegócio, mas é que existem vários, né? Agronegócio, tem o plantador, tem o que compra, o que exporta, né? Tem o que financia, enfim, o agronegócio é muito complexo. Inclusive a agricultura familiar que a gente falou aqui, mas é responsável por 70%, né? Eu tenho dúvida desse número, Rosa Maria. Eu também desconfio, mas é um número que existe por aí. 70% é um número que se criou, que, é claro, a agricultura... Mas aí é a agricultura que se especializou em colocar a comida... Isso, no mercado interno. No mercado interno e na mesa. Sim. E o outro grande agronegócio é mais voltado para a exportação. Você quer ver? As proteínas estão bombando, continua exportando cada vez mais. Por quê? Porque o nosso custo é barato. Nós produzimos
com o custo baixo. Então, nós somos muito competitivos. Eu tive ontem no Salão da Proteína Animal, no Ciaves, que foi uma beleza, lotado de gente, mostrando a força lá do setor. E carne bovina, frango e porco estão bombando, exportando tudo que tem. Inclusive, e o milho baixo, a senhora a falou dos soja americanos baixa. assustados com o poder do Brasil de disputa de mercado. Eu estive lá em Michigan também, conversando com agricultores, e eles impressionados com a possibilidade de mudança de produção. Lá, uma família que produz soja há anos, né? Já está no bisneto produzindo soja, outro algodão, outro milho. E aqui existe a possibilidade rápida de trocar de produção. E 2 safras por ano. Você tem a safra e a safrinha, que é maior que a safra de muitos países, né? Agora, senador, em relação a essa questão da produção brasileira, muita gente reclama, vai produzir biodiesel, vai produzir biocombustível, vai deixar de produzir alimentos. Mas outro dia o pessoal lá do biodiesel estava me explicando que, ao mesmo tempo que produz o óleo para abastecimento, né, para combustível, vem o farelo, que é para ração animal. É isso mesmo? Não compete uma coisa com a outra? Não, muito não pelo atrapalha? contrário. Isso dá uma estabilidade nos preços. E nós passamos a agregar valor, em vez de vender o grão, né, exportar o grão, a gente usa aqui dentro, fazendo óleo, fazendo ração, né, engordando o porco, engordando o frango, engordando o boi. Então, essa equação ela junta, ela não separa, ela não traz nenhum tipo de problema para o mercado interno, para o abastecimento. Vamos dizer que é um medo, as pessoas falam, mas está exportando muito. Olha, mas exporta o excedente. No mercado de carnes, nós usamos aqui dentro, quase 70% fica dentro do nosso mercado. O resto, o excedente, é que vai para fora. A soja também, parte fica aqui, parte vai para fora. Milho, idem. Então, o mercado interno, ele é super bem suprido. O excedente é que a gente exporta. A senhora falou da massa, né, que é o que sobra do biodiesel. Cresce muito no Brasil, eu estou até assustado com o crescimento do confinamento, estabulação completa, né, criação de bois de engorda. Confinado. Mas é um pouco diferente do confinamento que usam na Europa e nos Estados Unidos, porque aqui a gente faz só a terminação do boi. São 90 dias, 100 dias de terminação. É porque existem 3 fases, né? Cria, recria e engorda. Então, a gente faz a engorda. Só engorda no confinamento. E lá é 100%. Eu não conheço nenhum confinamento no Brasil, que, 100%. como nos Estados Unidos, que o bezerro nasce, desmama e vai para o confinamento. Aqui não. Ele fica no pasto e ele vai para o confinamento aí a partir dos 340 quilos, 360 quilos. Pois está crescendo, né? Está crescendo. Senadora, e como é que está essa questão? Que eu lembro que quando a senhora estava no Ministério, uma das funções ali que a senhora teve, a senhora foi muito ativa na abertura de mercados, né? Inclusive os árabes, né? Israel, lá no Canadá também, a senhora teve muito contato, inclusive para a compra de fertilizantes. Como é que está agora essa questão? A senhora tem acompanhado? Porque essa confusão aí entre Israel e faixa de Gaza, enfim, a gente tem uma guerra lá. Eu queria saber como é que está essa questão, se afetou o agro. Eu acho que não. Não, o Brasil continua exportando muito, continua fazendo abertura de novos mercados e eu acho que cada vez isso vai acontecer. Isso é consequência do tamanho que o agro hoje tem no Brasil. Então, a procura por mercados, todo mundo que estiver à frente do Ministério vai ter que fazer. Qual é o mercado agora, assim, que a senhora vislumbra que pode se abrir para os produtos brasileiros? Nós já tínhamos prospectado lá atrás, né? Além da China, que é o maior comprador nosso, nós temos a Ásia, né, que chamam de ASEAN, que são os países ali em volta, Vietnã, Tailândia, Singapura, enfim, aqueles países todos ali que tem uma população enorme também. O Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes. Então, quando você vê
esses países, você vê o crescimento, porque eles hoje têm um crescimento como a China teve lá atrás, 7% ao ano, 9% ao ano. Então, são países que estão saindo da pobreza, e onde é que se gasta o dinheiro quando o país sai da pobreza, né? Cria emprego, gera renda. Na comida, o primeiro lugar que se gasta é em comida, melhorar a condição alimentar. E depois nós temos a Índia. Esse é o grande país que eu tive o privilégio de começar essas conversas lá atrás, e a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, é um grande mercado, então. Inclusive, muito incipiente para nós ainda. Tem a aliança do etanol, né? O Brasil tem ali com a China. Sim. Né? Senadora, uma pergunta da tal de $1 milhão que vem, é recorrente. Por que o Brasil não elabora e exporta commodities? Por que exporta ração em vez de exportar mais o produto já pronto, exporta carne in natura? Qual é o entrave? Olha, nós tínhamos vários entraves. Nós tínhamos entraves sanitários no início, quando nós começamos essa abertura de mercado. Ontem mesmo eu lembrava, brinquei não, falei do saudosismo que eu senti naquele momento do ministro Pratini de Moraes, que foi um grande ministro para abertura, uma visão internacional, abriu mercados para essa proteína animal como ninguém, fazia churrasco. Ele era mais economista do que... Mas, olha, ele ajudou demais o agro nessa parte da exportação dos nossos produtos, né? E agora, depois vem uma nova fase, que foi a fase dos grãos. Aí nós tínhamos fábrica de óleo, mas aí você tem o problema do mercado, porque lá fora, os chineses não querem que a gente mande o óleo pronto, eles querem fazer lá. Mas isso vem mudando. E com essa perspectiva dessa transição energética e do uso de soja, de milho, para fazer etanol, para fazer biocombustível, o que está acontecendo? Nós vamos começar a industrializar os nossos produtos. Então, daqui para frente, eu acho que o mercado de carnes vai mudar muito. Nós vamos vender pedaço de carne, né? Nós tínhamos um problema da nossa raça, dos nossos animais, que a gente tinha um gado Nelore, que era um gado que tem uma carne com menos gordura entremeada, que lá fora tinha um outro hábito de comer. Os Estados Unidos, as raças europeias, têm uma carne mais gorda. Enfim, você tem que ir trabalhando isso e abrindo e agregando valor e modificando os mercados que você quer atingir. O Brasil vai ficar livre de aftosa. Nós começamos lá atrás esse assunto. Esse é um assunto, se o Brasil realmente conseguir esse reconhecimento para o Brasil inteiro, e isso está andando a passos rápidos, nós começamos lá atrás, agora o ministro já encaminhou para abrir todo o Brasil para livre de aftosa sem vacinação. Se a gente conseguir esse status, nós vamos atingir mercados que pagam mais pela carne, como a Coreia, o Japão e outros países que são mais exigentes e exigem que a carne que o boi não seja vacinado. Ou seja, serviço não falta, né, senadora? Não, tem muita coisa ainda. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente na Rede Vida para o último bloco do Frente a Frente com a senadora. E, amanhã deve ter sessão lá no Senado para tratar da questão da Venezuela. Vem uma convocação do assessor internacional Celso Amorim e a gente vai tratar disso aqui no próximo bloco. Por isso, não saia daí. Voltamos já com a senadora Tereza Cristina, líder do Progressistas no Senado Federal. São 2 minutinhos. Olá, estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco com a senadora Tereza Cristina. Ela que é líder do Progressistas no Senado Federal. Já foi deputada por 2 mandatos, tem uma vasta experiência política e não é só de agro que ela trabalha, não. Ela agora apresentou um pedido de convocação do assessor especial da Presidência da República, o assessor internacional, Celso Amorim, para que ele explique essa posição do Brasil em relação à Venezuela. Porque, senadora, ninguém está entendendo muito por que o governo chega e fala assim, ô Maduro, chegou, né? Vamos ver essas atas aí, ver como é que está essa eleição, porque há dúvidas sobre a eleição do presidente da Venezuela. Celso Amorim vai amanhã ou ainda vai aprovar o requerimento? Como é que está essa negociação
lá no Senado Federal? Não, nós colocamos um requerimento, vai ser votado amanhã na Comissão de Relações Exteriores, e aí vamos marcar uma data para ele vir à comissão fazer as explicações. Ele, afinal de contas, ele foi o emissário do presidente Lula, né, para acompanhar as eleições na Venezuela tão tumultuadas. O TSE ia, depois não foi, né, enfim, as pessoas que iam acompanhar. Ele foi o representante do governo brasileiro para estar lá, para falar com os dois lados e fazer esse acompanhamento. Então, agora é convite, né? Não é convocação, né? Porque ele não pode ser convocado. Ele não pode ser convocado, então vai ser um convite. E vamos fazer também para a nossa embaixadora, lá em Caracas, que também não abriu a boca até agora sobre o que está acontecendo. Nós queremos saber qual é a percepção dela de tudo isso que está acontecendo Senadora, na Venezuela. Como é que esse assunto Venezuela está sendo tratado? Isso afeta diretamente não só a imagem do Brasil, mas na prática aqui. Já houve um aumento, né, da imigração de venezuelanos para o Brasil de novo, né? Aumentou o ritmo e também provoca uma instabilidade aqui no continente. O governo está tratando isso direito? Maria, eu acho que não. Até porque o governo fez parte do Tratado de Barbados, onde lá ficou convencionado com os Estados Unidos para levantar algumas sanções econômicas contra a Venezuela, que as eleições seriam transparentes e democráticas. Não é o que a gente viu. Né? Senadora, eu me atrevo a dizer que aquilo não é eleição. Eleição, para mim, não é voto na urna. Tem todo um processo. Partidos livres, livre expressão, apresentação de candidaturas, campanha política, depois o voto, apuração e posse. Isso é eleição. Exatamente. E a gente viu que várias dessas etapas não foram cumpridas. Tiraram a Maria Corina e colocaram ela inelegível. Né? Sabe-se Deus por quê? Porque ela era de oposição. Depois tem um candidato. Aí temos as eleições. Não comprovam, não entregam as atas, né? Acho que até agora não entregaram as atas. Não vi se já entregaram ou não, mas acho que não entregaram as atas. A autoridade eleitoral de lá. A oposição tem essas atas, 80% das atas a oposição tem nas mãos. E aí o Maduro, primeiro, o PT aqui declara que vencedor parabeniza o Maduro, o culo. Ele pulou etapas 7 ali, países nossos aqui, das Américas, aqui da América do Sul, da América Latina, dizem que a eleição foi fraudada, não reconhecem a eleição. E o Brasil em cima do muro, junto com o México e a Colômbia. É muito ruim, é uma vergonha, na verdade, para um país democrático, né, e como o que nosso. diferencia, qual a importância do Brasil declarar ou dizer, olha, não houve eleição? Qual é a diferença para o Brasil? Bom, o Brasil deveria ser líder desse bloco, né? E quando um país como o nosso... O Milei está liderando. Fica nessa posição vergonhosa, escondida, né? O que acontece? Outros vão liderar. E o Brasil tinha que se posicionar. Agora, o presidente Lula é amigo do Maduro. Amigo. Ele é o presidente da República do Brasil. Ele tinha que se posicionar de maneira diferente, né? E não se posicionou. Então, hoje, nós queremos saber do Celso Amorim o que ele viu lá. Por quê? Qual a convicção dele de que as eleições foram limpas e democráticas, né? Gente morrendo, a gente tem notícias, recebe WhatsApps, eu tenho recebido, de que a população mais pobre mesmo, ela está revoltada, tem gente na rua, morreram muitas pessoas, estão prendendo... São mais de 300 desaparecidos, mais de 11 mortos. Prendendo a oposição, prendendo a chefe lá da campanha, da Maria Corina. Enfim, as coisas não são claras, não são transparentes e o Maduro estava na hora de pendurar a chuteira e deixar essa ditadura. Você já pensou se no Brasil nós tivéssemos o número de brasileiros, vamos fazer a proporção do número de brasileiros com os venezuelanos que já que deixaram o país, mais de 7 milhões, o Brasil seria mais de 50 milhões de pessoas. Estou falando na proporção que deixariam o país, porque está bom viver na Venezuela? Será que 7 milhões de pessoas teriam deixado mais de 1 o país? milhão, o Brasil não é o destino maior, né? Mais de 1 milhão estão aqui no Brasil. Eu recebi relatos lá de Roraima de que 80% dos partos
lá em Pacaraima eram de venezuelanos. Eles estavam ocupando as praças e cidades e ruas e provocando, inclusive, um embate, aumentando a violência e tal, até que no governo passado fez aquele programa Boas-Vindas, né? Acolhida. Nós ganhamos até um prêmio da ONU pelo foi muito programa importante. Acolhida. Foi. Distribuiu... Pois mas é normal? Quer dizer, é um país que vive a normalidade democrática, será? Né? Nem então, de perto, nem de longe. Então, agora, eu acho uma vergonha, né? E eu acho que, pior ainda, é que o governo está deixando o Itamaraty numa posição muito ruim. Apagou o Itamaraty. Porque né? fica... Quando manda o Celso Amorim lá, né? E o nosso chanceler? Eu não vi ele abrir a boca ainda para falar da Venezuela. Então, Agora, assim, senadora... muito ruim. O Senado tem a obrigação de cobrar, de saber o que está acontecendo e de questionar o Celso Amorim, a embaixadora, o nosso chanceler Vieira, Mauro Vieira. Agora, também ele vai ser convocado ou convidado pelo nosso presidente do PP, Ciro Nogueira, também fez uma convocação. Agora, o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente da França, Emmanuel Macron, elogiando a disposição do Brasil, porque o fato de Lula ainda não ter dito, olha, Maduro, você enlouqueceu, tá maluco, entendeu? Vai deixar agora a democracia para o ralo, é que isso deixa o Brasil ali numa posição de ainda abrir uma brecha para uma negociação, para uma conversa, para não isolar totalmente a Venezuela, porque, afinal de contas, tem uma população civil lá que não tem nada a ver com isso, né? Como é que a senhora avalia aí esse telefonema do Macron, esse posicionamento aí? Já passou da hora do governo tomar uma atitude mais incisiva? Eu acho que o Brasil tinha que ter tomado uma atitude no diálogo mais firme, né? Outra coisa, o que foi o telefonema do presidente Biden para o presidente Lula? Alguém ficou sabendo dessa conversa? O que aconteceu? Aquela conversa. Eu queria ter ali uma escuta, né? Um aparelho israelense para poder ouvir. Senadora, o Senado brasileiro, os senhores e senhoras, têm algum contato com o Senado venezuelano? Não. Eu tive algum contato com pessoas ligadas a Maria Corina. Que a senhora esteve lá, né, também? Não a senhora tive, não foi naquela missão que teve lá para conversar com eles? Não fui. Eu tenho gente próxima a ela, com quem eu converso, e a gente recebe muitos relatos também, né? Mas mais da oposição, porque a situação está toda fechada com Maduro, os militares estão lá, a junta eleitoral é dele, então é muito ruim, né? O quadro é muito ruim. O Brasil exporta para a Venezuela? Exporta. Muito pouco, né? Não, até exporta alguma coisa, mas exporta, não recebeu, tem uma dívida enorme da Venezuela com o Brasil, do BNDES, que ninguém cobra, né? Então, nós temos uma relação com a Venezuela. Uma refinaria que foi estatizada lá e não paga, né? Tem uma série de coisas. Eu costumo dizer que a Venezuela é aquele vizinho que você tem que liga som alto, que ocupa sua vaga na garagem, suja o elevador, quer dizer, um vizinho... Você vive em conflito com ele, né? Um Por falar em conflito, incomoda. eu quero mudar de assunto. Vamos lá para voltar para o Senado e para eleição. A gente tem eleição municipal e depois tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado. O apoio do Progressistas ao Alcolumbre, que todo mundo diz que já está lá, já ganhou, está fechado? Já está certo isso? Olha, tem, é claro, uma conversa do partido com ele. Aí vocês têm que perguntar isso para o meu presidente. Que ele é do União Brasil, né, o Davi Alcolumbre. Do União Mas Brasil. na Câmara também tem lá Elmar Nascimento, que quer ser candidato a presidente da Câmara, também é do União Brasil. Isso incomoda a senhora na posição de líder do Progressistas? A senhora também vai ter ali voz ativa na definição desse apoio aí, ou de uma candidatura própria. Pela resposta, a senhora disse que o PP não está 100% fechado. Né? Eu falei para perguntar para o nosso presidente. Eu sei que tem muitos colegas, ele é um senador querido, né? Ele é um senador que é meu amigo, né? É um senador que já foi presidente, né, do Senado durante
Eu não estava nessa época, eu estava no Ministério, mas eu tenho muito contato com ele desde a época dos democratas, que nós fomos deputados juntos. Né? Enfim, hoje eu sinto que ele tem uma adesão muito grande, né? Mas eu acho que tem gente aí se rebelando. Por exemplo, eu já soube que no PSD, que tem o maior número de senadores, tem gente incomodada. Eu acho que as coisas agora, depois de outubro, aí sim nós vamos entrar para valer nessa conversa de disputa do Senado. Tem a senadora Elisiane Gama, que também pode ser que candidata, está colocando o nome dela à disposição. Então, eu acho que muita coisa vai acontecer de setembro em diante. Eu queria mudar um pouco de assunto também, é que existe um projeto ali que já foi aprovado na Câmara, que está no Senado, e que eu tive a notícia de que vai para o plenário. Hoje começa o debate, e na semana que vem, talvez, que é a liberação de jogos, de cassinos no Brasil. A senhora defende esse projeto, senador? Eu defendo que tudo que fica na sombra, que fica sem regulamentação, é muito ruim. Existe jogo no Brasil? Sim, muitos. Existem cassinos clandestinos? Sim. Sim, bastante. Existem crimes, existem drogas. Eu acho que esse projeto, todo mundo fala, mas você vai aumentar a prostituição, você vai lavagem de dinheiro, mas tudo isso existe. Se você tiver um mínimo de regulamentação, eu penso que você coloca isso mais às claras e você pode controlar melhor. Aquilo que não é regulamentado, eu acho que é pior. É pior, né? Você sabe quantos devem ser abertos no Brasil? Olha, lá fala de no projeto investimentos acima de 100 milhões. Então, você vai ter cassinos com hotéis, com resorts, mais para a área turística, traz emprego. Então, eu fui até muito criticada porque dei meu voto a favor, né? Mas eu penso que tudo que fica às claras é melhor. E o seu futuro político? Só para encerrar aqui, o nosso tempo está acabando. Meu futuro político é continuar sendo senadora, aprendendo cada vez mais. Eu estou aí no meu 2º ano de mandato, ainda tenho 6 aí pela frente, né? Eu pretendo ser uma boa senadora e atuar em mais áreas, né? Não só no agro, eu não quero ser uma senadora só do agro, eu tenho prestado muita atenção e estudado a área internacional. Enfim, eu quero ser uma senadora cada vez mais atuante. Perfeito. Senadora Tereza Cristina, olha, um currículo, deputada federal, senadora, ministra e principalmente uma grande articuladora aqui em Brasília em vários assuntos, mas o forte mesmo é agro, não adianta fugir muito, não. Muito obrigado, senadora, muito boa noite. Muito obrigada, Zé Maria, foi um prazer. Um prazer nosso. Obrigado, Denise, um prazer falar com vocês dois. É isso, frente a frente é assim, traz e mostra para você as entranhas da política, a política como ela é. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senadora. Noite. Olha, nossa pauta não terminou, não. A senhora ainda não disse sobre projetos aí de vice-presidência da República, né? Candidaturas aí, voos mais altos. Nós vamos esperar que a senhora volte ao frente a frente. Muito boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos. E a você. E agora a política entra exatamente na espera do que vai acontecer nos municípios. São eleições importantes, formam a base eleitoral para 2026. É isso e continuamos acompanhando. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite.